na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça agora a ministração da Palavra de Deus. Meus amados irmãos, graça e paz a você que está ligadinho na nossa programação, aqui em Busca de Almas. Agradecendo a Rebeca, a Duda, e eu confesso que quando a gente tem esse convite e está a presença do pastor Antônio, eu fico um pouco trêmulo, e isso eu falo com tremor, um tremor mesmo, e também temor. O pastor Antônio é um homem de experiência na obra, e a gente tem um grande carinho e respeito. E a gente conhece a vida do pastor Antônio, que vive o que prega e prega o que vive. Isso é de extrema relevância. E a você que está nos acompanhando, muito obrigado por me dar novamente a oportunidade de chegar na sua casa, na sua empresa, talvez aí no seu ônibus, no seu caminhão, no seu carro. Aonde você estiver nos ouvindo, Deus tem uma palavra para você. Quero que você abra a sua Bíblia, se você tiver acesso a ela novamente, ou pelo celular, ou mesmo ela em expresso, né? Não é expresso, é expresso, né? Ou impresso, agora achei a palavra correta. E abra ela no Evangelista de Mateus, capítulo 5, verso 3 ao versículo 12. Evangelista Mateus, capítulo 5, do verso 3 ao versículo 12. Eu convido o pastor Antônio para fazer esta leitura. Pastor Antônio, com você. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vós injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Versículo 12. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Muito obrigado, pastor Antônio, grande homem de Deus. Um texto muito pouco pregado em nossa era, que retrata aquilo que Cristo decidiu ensinar os discípulos. Se nós avaliarmos tudo que Cristo relatou neste ensino, é contra a lógica. Como poderemos cumprir esse texto, esse ensinamento, se foge da nossa capacidade humana? Quer dizer, se é contra a nossa capacidade. E aqui eu te pergunto, com a maior seriedade, com maior cuidado, com maior respeito, eu pergunto para você, como você pode se alegrar quando alguém fala mal do seu nome? Como alguém pode se alegrar quando alguém, e aqui o texto é muito claro, a fala de Cristo é muito clara, dizendo, injuriares por causa do meu nome. E aqui, por várias vezes, Cristo orienta dizendo, bem-aventurado. Ou seja, feliz.
Mais do que felizes são aqueles que choram. Mais do que felizes são... Como você pode ser feliz, pastor Antônio, se alguém está defamando o teu nome? Não existe. Não há uma lógica na mente humana que a gente possa ficar contente. Mas Cristo prova que nós, como seres humanos, temos o dever da transformação. Quem tem Cristo é transformado. Quem tem Cristo tem uma vida nova. Quem tem Cristo suporta. Embora as lágrimas possam correr dos nossos olhos, embora as aflições tentam nos frustrar diante do planeta, diante das circunstâncias, mas Cristo diz: seja mais do que feliz. E Cristo tinha moral para dar este ensino. Cristo tinha condições para orientar os discípulos, pois ele foi a promessa de Deus para Adão. Quando Adão concorda com o pecado, comendo do fruto proibido, ele diz: da semente da mulher há de nascer um que há de esmagar a cabeça da serpente. Cristo veio como verbo vivo. Ele foi verbo, como diz o João. Ele era verbo e ele se tornou carne. Mas ele veio para mostrar que nós, seres humanos, Rebeca, tínhamos condições de fazer as coisas. A partir do momento que entregamos a nossa vida inteiramente para Cristo. Ser de Cristo é uma morte diária. Como assim, pastor Fabiano? Você terá que mortificar a tua carne diária, as tuas vontades diárias. E Cristo aqui começa a nos ensinar, isso só quem pode cumprir é quem tem a sua carne morta diante das circunstâncias. Porque, como feliz quem chora? E esse choro aqui, pastor Antônio, não é um choro de alegria. Esse choro aqui não é um choro de satisfação, de emoção, não. É um choro de tristeza. Muitas das vezes um choro de desespero. Muitas das vezes um choro de aflição. E Cristo olha para a gente, olha para os discípulos daquele tempo e diz: bem-aventurado você que chora, porque você verá a Deus. Você será consolado. E tem tantos requisitos que Cristo coloca até o verso 12. Para você que passa por perseguição governamental em outros cantos do nosso planeta, Cristo também deixou um alerta. Bem-aventurado é aqueles, por causa do meu nome são perseguidos. Há uma recompensa. Quem serve a Cristo tem recompensa. E é uma recompensa, não muitas das vezes, do jeito que desejamos. É uma recompensa não da forma que desejamos. E eu quero dizer a você que nos ouve nesta noite, que Cristo está disposto a transformar a tua vida. Cristo quer transformar a tua aflição. Eu posso dizer, isso não me traz nenhum constrangimento, que no mês de novembro de 2025, eu passei um dos piores ventos da minha vida. Mas ao meio de tudo, o desespero, a aflição, a tristeza, tinha paz na minha alma. E eu lembrei desse versículo, que Cristo diz: bem-aventurados que choram, que terão consolo. Cristo é o consolo. Cristo coloca pessoas do nosso lado para nos dar uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Tem a oposição, é natural. Nós estamos no planeta. O próprio Cristo teve a oposição contra ele. Qual era a oposição de Cristo? E naturalmente é a nossa oposição, é o adversário de nossas vidas. Cristo foi desafiado no início da mortificação da sua carne, dizendo: está com fome? Está passando fome por quê?
Tu não é filho de Deus? Transforma esta pedra em pão. Tu não é o Cristo vivo? Tu não é o Todo-Poderoso? Não é assim que o nosso adversário acusa sua mente? Tu não é o crentão? Tu não está na igreja todos os cultos? Tu não está nas consagrações? Tu não está nas vigílias? Tu não está nos eventos religiosos? E aí? O que você está fazendo? Perdendo o seu tempo. Não é assim que o nosso adversário coloca na sua mente? E Cristo, ele rebate o nosso adversário com a própria palavra, dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E o nosso adversário, não satisfeito, ele pega Cristo e sobe até a torre maior daquele templo, ele se joga. Se joga, tu não é filho de Deus? E ele usa o Salmo 91. Que nenhuma pedra, nenhum mal, nenhuma situação há de acontecer, porque há livramento. E Cristo sabiamente usa também de uma resposta, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. O nosso adversário também é carente de adoração. Ele leva a Cristo e mostra todo o cenário, e dizendo: tudo isso aqui é meu. Primeiro que já mentiu. Quando Cristo fala que o mundo jaz do maligno, ele está dizendo: o sistema jaz do maligno, as organizações jaz do maligno. Não o mundo, não o planeta, não a espécie cósmica é do adversário. E Cristo deixa bem claro que só o nosso Deus merece adoração. É por isso, meu estimado irmão, estimado ouvinte, que nos acompanha nas redes sociais, nesta oportunidade, que você passa por aflições, passa por lutas, passa por privações. É porque o nosso adversário usa esses momentos para frustrar os seus planos, para frustrar os seus projetos. O nosso adversário não quer ver a tua felicidade, porque ele sabe que ele já perdeu o ingresso dos céus. Ora, ele foi expulso de lá. Ele foi expulso com a terça parte dos anjos. E para o nosso adversário não existe perdão. Ele não quer ir para o fogo eterno. Ele não quer ir para o lago de fogo sozinho. E ele faz que você erra também. Ele faz que você também peque, erre o alvo. Ele faz que você também ofenda as pessoas, maltrata as pessoas, que é contra o ensinamento. Sim, é claro, quando você ofende alguém, você está indo contra o ensinamento que diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E aqui vem um detalhe importante: e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu duvido que os nossos irmãos presentes aqui no estúdio e você que nos acompanha gosta de ser ofendido, gosta de ser magoado, gosta que alguém fira a tua alma com palavras. Ninguém gosta. E aqui Cristo, Deus através de Moisés, deixa o mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e a teu semelhante como a ti mesmo. Então, se você ama o teu semelhante, você não ofende. Você ama o seu semelhante, você não agride em palavras, você não agride fisicamente, nem psicologicamente. Você é um exemplo. E quando acaba ocorrendo que nós, como pecadores que somos, falhos que somos, existe a fala da humildade, o perdão. Sabe por quê, pastor Antônio? Muitas vidas hoje, isso é comprovado cientificamente, estão depressivas.
estão amargurados. Nós enfrentamos, pós-pandemia, um dado crescente de ansiedade, de depressão, porque não sabemos perdoar, porque não sabemos liberar o perdão, não sabemos dizer me perdoe, e automaticamente perdoar. Pastor, mas perdoar não é fácil. Quem disse que seria fácil? Nós não gostamos de quebrar o nosso orgulho. Nós não gostamos de se render, dizer me perdoa. E Cristo nos ensina na oração no Pai Nosso dizendo: perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Por isso que eu falei, dirigido pelo Espírito Santo, na abertura desta ministração, dizendo que Cristo foi contra a lógica, mas Cristo também nos ensina a renunciar a cada dia. Muitos me perguntam: pastor Fabiano, essa rádio dá lucro? Não me dá lucro nenhum. Eu estou aqui por amor às vidas, e este amor quem me deu foi Cristo. Porque ao longo de quase 10 anos, eu passei calor aqui no estúdio. Quer dizer, o estúdio existe há 3 anos e pouquinho, fazer 4 anos. Mas eu passei calor, passei mal muitos programas. Por que eu insisti? Porque Cristo não deixou fechar, pastor Antônio. E olha o resultado que temos no Brasil e no exterior. É mérito do pastor Fabiano? Nunca será. Eu não tenho capacidade, não tenho influência nacional para isso. Mas é Cristo que muda a lógica do homem. É Cristo que muda os protocolos. E ele narrando, dizendo: bem-aventurados perseguidos. E esta perseguição podemos, pastor Antônio, dividir. Eu estou usando o pastor Antônio bastante hoje, né? É porque ele está no estúdio, eu me tremo falando perto dele. Eu não estou sendo hipócrita não, é verdade. Eu aprendo muito com esse guerreiro. Podemos dividir em 2 alas: a perseguição governamental e a perseguição institucional religiosa. No Brasil, existe a perseguição religiosa, não pelo governo até o presente momento, mas pelas próprias pessoas, como existia em Israel. Cristo foi perseguido pelos sumos sacerdotes. Cristo incomodava a liderança da época. Cristo irritava porque ele fazia milagres. Cristo andava com pessoas simples. Cristo andava com pessoas à margem da sociedade. Não que Cristo não fosse acessível à elite. Não que Cristo não fosse acessível aos empresários da época. Não que Cristo não fosse acessível às pessoas de vida, ao ponto que Nicodemos, uma das autoridades, chega procurar Cristo pela noite, para que as pessoas não vissem ele. Nicodemos entendia muito bem, conhecia os profetas, conhecia todos os livros da época, o Pentateuco, conhecia também o livro de Isaías e todos os livros que entendemos. Só que ele entendia naturalmente. Na época, o Espírito Santo era dado por gotas. O Espírito Santo ficava em sumos sacerdotes, depois o pastor Antônio me corrija, sumos sacerdotes, profetas e reis. E este momento tão interessante, quando é procurado Cristo pelo Nicodemos, lembrando, ele não tinha o Espírito Santo. E ele fala: bom mestre, o rabino, o rabi, bom mestre,
E Cristo nunca, e ele poderia se achar muito, Rebeca, porque ele era. Cristo era e é o nosso mestre. Ele sempre dizia: bom é meu Pai. Por que me dizes bom mestre? Ele contraditava, ele contrariava a opinião. E veio as perguntas de Nicodemos, e uma das colocações que Cristo faz foi: em verdade te digo, se tu não nasceres da água e do Espírito, não existe salvação para você. Não poderás ver o reino de Deus. Nicodemos, homem natural, diz: mas como eu, sendo uma pessoa já velha, pode voltar ao ventre da minha mãe e nascer de volta? E Cristo ensina que é da água e do Espírito. Ou seja, ele tem que renunciar tudo e nascer de novo. A vida cristã é uma renúncia. Eu estou aqui olhando o relógio. Eu pensei que não ia ser nenhuma mensagem hoje. E Deus me deu esse texto hoje pela tarde, antes da formulação do convite. E Cristo orienta você nesta noite. Sendo contra as nossas emoções, quer dizer, desafiando as nossas emoções. Como você vai perdoar? Como você vai liberar o perdão se você não perdoa? Aliás, como você vai subir aos reinos dos céus se você não perdoa? O maior preço Cristo já pagou por nós, que é morrer numa cruz, que é pagar o preço pelos nossos erros. Cristo deu a carta, Rebeca, de alforria, a carta de liberdade, quando ele, com braços abertos, hemorragia interna, dores intensas, porque os soldados romanos não perdoaram, não. 40 chicotadas, pastor Antônio. Eu acredito, se nós recebêssemos só uma chicotada desses soldados, nós deixaríamos de ser cristãos. Nós, eu me coloco no meio, nós deixaríamos de ser cristãos na hora. Porque não estamos preparados para uma perseguição similar a esta. E Cristo recebeu 40 chicotadas. Foi debochado. Olharam para ele com um olhar de deboche. Vamos colocar uma coroa aqui porque ele é rei. Ele é rei dos judeus. Mas uma coroa de espinho. A sua cabeça foi furada. Ele carregou uma cruz pesada que não era sua, era de Barrabás. E lá na cruz, quando a sua carne foi rasgada, estava há horas sangrando, alguém debocha dele na cruz. Tu não é mestre? Tu não é um bonzão, não? Tu não é aquele que curou enfermo, não? Tu não é o salvador do mundo? Por que você não sai daí e se salva? E também salva nós. Mas ele foi corrigido por o outro ladrão, dizendo: nós merecemos, estamos pagando por um crime que merecemos. E ele olha para Cristo com dificuldade, dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Cristo podia dizer o seguinte: não vou, não quero você lá. Cristo olha dizendo: hoje mesmo tu está comigo no paraíso. E Cristo libera o perdão para as pessoas que o debocharam, dizendo: Pai, perdoa esses, pois nem sequer sabem o que estão fazendo. Muitos foram perceber, Rebeca, estou indo para a conclusão. Muitos foram perceber que era o verdadeiro Deus quando o sol se apagou. Quando o véu do templo se rasgou. Quando a terra tremeu.
Quando que um sol vai apagar? Vai deixar de brilhar na situação que está lá na galáxia, lá no espaço? Nunca mais se apagou. Só uma curiosidade. Você já estudou, com certeza, que o ano tem 365 dias e 6 horas. No quarto ano é o ano bissexto. Sabe por quê? Porque Deus fez o dia parar, fez a terra parar por 24 horas para defender o seu povo. É apenas uma curiosidade. Voltando aqui para Cristo, o sol acabou, escureceu. E o povo notou, os soldados notaram, dizendo que ele era Cristo. Mas o governo de Roma disse o seguinte: depois da sua ressurreição. Aí que eu falo que a corrupção não é de agora. Vamos pagar os soldados para mentirem, para dizer que não houve ressurreição. Mas Cristo apareceu com os braços abertos, dizendo: Pai seja convosco. E nesta volta, na ressurreição, ele começa a instruir os seus discípulos. E um dos momentos é o Sermão do Monte, que é a qual nós acabamos de ouvir a leitura pelo pastor Antônio. E ele contraria tudo e todos da nossa loja. A nossa lógica foi quebrada. E eu quero, neste momento, orar. Eu estava falando para a Rebeca aqui nos bastidores que eu tenho tiro curto para a rádio. Os pastores aqui, a Rebeca está vendo, eu uso o fone. E todas as informações chegam aqui no leitor de tela. E para você que não está me vendo, eu estou sem o fone no ouvido, se eu colocar eu me atrapalho. Não que você, ouvinte, é o nosso atrapalho. Não, não é isso que eu quero dizer. É porque eu não consigo prestar atenção em 3 coisas quando eu estou fazendo uso desta palavra. Cristo, ele muda situações. Ele nos ensina ao perdão. Coloque a mão no seu coração, quero orar por você. Quero pedir a bênção de Deus para a sua vida. Que ele possa nos ensinar a termos mansidão, paciência, a termos empatia, que ele possa nos ensinar a ser diferente. Pai Celestial, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome. Obrigado, ó Pai, por esta oportunidade tão linda e gloriosa que o Senhor me abre neste momento para ter o uso desta palavra. Obrigado, meu Pai, porque se não fosse o teu Espírito Santo, eu não conseguiria, ó Pai, ministrar essa mensagem. Obrigado, ó Pai, pela vida do pastor Antônio, pela vida da Rebeca, que é a titular desse programa. Obrigado, ó Pai, pela vida da Duda, que tu possa abençoar, ó Pai, o ministério Lírio dos Vales, ao pastor Wilson e todos seus obreiros, seus membros, que tu possa, ó Pai, usar a vida deles com autoridade, como o Senhor já tem usado. Pai, que tu possa abençoar esse ouvinte que está agora em todo o território nacional e internacional, nos acompanhando, ó Pai, ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra. Dai a tua bênção, meu Deus, que o teu Espírito Santo fale melhor aos corações. É o nosso pedido, no poder do teu nome. Amém e graças a Deus.